Ok. Prontinho, viu? Começou. Vamos lá, já começou a gravar. Quem quer fazer a oração inicial? Will, quer sugerir alguém? Vamos ver a irmã Jacira, né? Se ela pode fazer essa oração para a gente iniciar. Pode ser, irmã Jacira? Acho que a irmã Jacira não ouviu. Está fechado o microfone dela. Abriu. Querido e soberano Deus, glória lhe dou por estarmos neste momento reunidos para aprendermos mais sobre a sua verdade. A sua verdade que está realmente em oculto e que poucas pessoas conseguem realmente decifrar o que realmente se quer que nós saibamos sobre o Senhor. Então, agradecemos muito, agradecemos principalmente pela vida do nosso coordenador, nosso mestre, nosso pastor, agradecemos pela vida da Sheila, do Isaías e todos os participantes, todos os membros, por termos essa grande oportunidade. E muito obrigada, que o nosso seu filho maravilhoso, Jesus, faça essa oração e peço a ele que nos dê todo o entendimento para que saiamos daqui melhor do que estamos. Muito obrigada, obrigada, obrigada e obrigada. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então vamos lá na nossa caminhada, né? De 40 jornadas, 40 passos, 40 tópicos, né? Dividido aí em 7 etapas desse grupo de Jesus. Hoje o texto que a gente tem para considerar é um texto muito importante, mas muito importante mesmo. Ele é um texto que ele aparece não apenas nesse evangelho segundo Mateus, que é o nosso texto em estudo, né? Mateus 17, do 1 ao 8, mas ele também é recolhido pelos outros evangelistas para contar essa experiência que ela ficou apelidada de a transfiguração do Senhor Jesus. É uma passagem definitiva, esclarecedora, mas também uma passagem cheia de mistério acerca da vida, acerca da forma de atuação do nosso Senhor Jesus. Jesus, ele chama 3 discípulos para subir até a montanha, né? Pedro, Tiago e João. Alguns comentaristas, como o nosso professor Pagola, do grupo de Jesus, ele diz que são os 3 mais queridos de Jesus. Outros comentaristas, como o italiano Alberto Maggi, dizem que eles eram os mais difíceis, por isso que Jesus os convida a sempre andar mais próximo, porque eram pessoas que eram de dura cerviz e precisavam de um tratamento mais próximo. Enfim, é Pedro, Tiago e João que sobem com Jesus para orar na montanha. Esse monte, essa montanha, não é identificada na Bíblia, mas alguns estudiosos vão dizer que é o Monte Tabor. Então, eles sobem esse monte e ali eles têm uma experiência muito incrível. Enquanto eles estão ali orando, né, aparecem Jesus glorificado, o seu rosto brilha intensamente como a luz do sol, e ao lado de Jesus aparecem Moisés e Elias, 3 personagens do mais alto quilate, né, do mais alto gabarito na história do povo judeu. E ali os discípulos, eles contemplam aquela cena e eles ficam maravilhados, porque Moisés e Elias representam aquilo que a tradição judaica tem de mais precioso, de mais valioso. Moisés é o representador da lei, representante da lei, e o Elias dos profetas. Então eram 2 homens que tinham uma envergadura espiritual muito grande. E Jesus ali com eles. Para os discípulos, Jesus também era um homem
de uma envergadura grande. Era um homem a ser considerado como os outros dois. E aí Pedro, ele toma a palavra e ele sugere que se façam 3 tendas ali. Uma para Moisés, uma para o Senhor Jesus e uma para Elias. Por que ele fala em 3 tendas? Porque era a época da festa das tendas. Então, eles ali, diante daquele ambiente, que para eles era um ambiente muito maravilhoso, Pedro faz essa proposição de eles comemorarem a festa ali e que se fossem providenciadas essas 3 cabanas ali para esses 3 personagens grandiosos. Enquanto Pedro está fazendo essa proposição, o que acontece? Uma nuvem vem e os cobre eles. Então, nessa visão, essa nuvem que representa a presença de Deus, ela encobre aqueles personagens, e quando essa nuvem se afasta, Pedro olha e ele só vê o Senhor Jesus. Os discípulos, eles só veem o Senhor Jesus ali. E uma voz do céu diz uma frase muito lapidar, muito clássica. Este é meu filho amado, a ele ouve. Então, nessa passagem, com essa voz do Pai, nós vemos que quando Deus fala, ele aponta somente para o Filho. Essas 2 personagens históricas, elas saem do contexto, elas desaparecem, e só fica Jesus ali com eles. E a designação do Pai é essa. Somente a Jesus nós devemos contemplar e ouvir. Essa passagem é definitiva por quê? Porque ela faz que qualquer personagem perca representatividade quando é comparado com Jesus. Pedro ainda tinha essa visão de que Moisés e Elias eram pessoas de grande valor que pudessem ser equivalentes a Jesus. Mas o Pai mostra que não. Que quando coloca qualquer pessoa ao lado de Jesus, essas pessoas perdem totalmente o seu valor diante do Cristo, do Filho de Deus. Essa mensagem é muito importante nas comunidades, por quê? Porque as comunidades, elas têm contato com a tradição, elas conhecem a literatura, elas conhecem o Antigo Testamento, elas conhecem a lei. E tem uma grande tentação de tentar equivaler o ensino, a vida de Jesus, com os grandes personagens do Antigo Testamento. E hoje também a gente tem essa tentação de colocar qualquer coisa, qualquer pessoa no mesmo patamar de Jesus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, quando o Senhor fala no nosso coração, a gente vai ser direcionado a apenas contemplar Jesus nesse patamar. É somente Jesus que nós devemos ouvir. É somente Jesus que nós devemos seguir. Então, essa passagem ela tem esse valor muito grande para as comunidades, porque ela demonstra que nada pode ficar ao lado de Cristo. A igreja não tem que considerar nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de ensinamento, nenhum tipo de hierarquia, nada pode ficar próximo de Jesus. A voz do Pai é muito clara, nós devemos ouvir Jesus. Jesus tem que ser o nosso alvo. Então, a comunidade, ela aprende nessa passagem que quando Deus fala conosco, quando o Senhor se põe a falar, o assunto do Pai é Jesus. O autor aos Hebreus, ele entende isso, né? Que quando ele vai escrever essa carta, ele fala que Deus havia falado aos pais pelos profetas nos tempos antigos, mas que nesses últimos dias o Pai ele tem a fala somente em uma pessoa, no seu Filho Jesus. Então, nesse início de reflexão, eu gostaria de deixar para vocês isso, para que a gente possa fugir das tentações de tentar equivaler Jesus a qualquer tipo de ensino, a qualquer tipo de doutrina, a qualquer tipo de herói espiritual, né? Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Não podemos comparar Jesus com ninguém. Jesus ele é todo suficiente. Jesus ele é a fala final de Deus. Tudo que Deus tem para manifestar está em Jesus. Paulo vai dizer que toda a plenitude de Deus está em Jesus. Então a igreja tem que caminhar olhando para o Cristo, ouvindo o que o Pai fala através dele, porque ele é a revelação definitiva de Deus para nós. Essa é a consideração inicial que eu gostaria de deixar para vocês, para a gente discutir o texto, e eu passo aqui para a irmã Sheila. Amém, amado. Muita reflexão, né? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Irmão Alessandro, iPhone, que eu não sei quem é, irmã Jacira, irmão Jorge, Lucileia.
Alguém tem alguma pergunta para fazer? Algum comentário sobre essa passagem bíblica? Para quem chegou depois, é Mateus 17, do 1 ao 8, que a gente está estudando hoje, amém? Sheila, tem uma pergunta. Aliás, tem uma, não. Hoje foi o papel do pastor Isaías. Tem mais de uma pergunta. Ah, que bom, irmã. Fica à vontade. Falando nisso que Deus Isaías não veio hoje, não? Hoje ele está trabalhando e falou que não ia conseguir chegar no horário, por isso que ele não está conosco, infelizmente. Tudo bem, obrigada. O seguinte, aí falou... Ih, caramba. Bom, Mateus 9, 13, fala de João Batista. E fala que... Jesus fala que Elias... Falam primeiro que Elias tinha que vir primeiro que Jesus, certo? Chegar primeiro que Jesus. Aí Jesus fala para os discípulos dele, não, mas o Elias já veio. Aí, não sei como, que eu já li isso, parece que João Batista veio no lugar do Elias. Mas acontece que eu li que João Batista não é encarnação do Elias. Aí, lendo um pouco, eu acredito que foi nos comentários, que fala o seguinte, que João Batista, é o espírito e o poder de Elias, mas as profecias não foram cumpridas por causa do... Todo mundo sabe por que não foram cumpridas, por causa da mesma da falta de reciprocidade que ele, assim como Jesus não teve nenhuma reciprocidade, ele também não teve pelo Herodes, pelos romanos e assim por diante. Eu gostaria que o pastor Wilton falasse um pouco e fizesse esse paralelo. Afinal de contas, o João Batista era o espírito e o poder do Elias, e o que foi Elias estava com a mesma missão do João Batista, de preparar, de endireitar o caminho para Jesus. Eu gostaria de explicação nesse sentido. Uhum. Essa questão de João Batista ser o Elias, né, não trata de fato acerca de uma reencarnação, mas ele veio no espírito de Elias. O que é isso? Elias é a figura representativa dos profetas. O próprio texto bíblico vai dizer que a lei e os profetas vigoram até João Batista. Então, na figura de João Batista, nós temos aquele que encerra o Antigo Testamento naquela maneira como nós conhecíamos, né? Onde havia ali um atalaia, alguém que vinha e trazia a mensagem de Deus como sendo aquele que despertava a nação de Israel. Então, coube a João Batista ser a plenitude desse movimento profético, porque ele encerra esse período da lei apontando para Cristo. Depois de João Batista, o Cristo aparece. Então, na figura de João Batista, nós temos a virtude e o espírito de Elias. Nós temos aquele que profetiza, aquele que fala em nome de Deus e aquele que possui a maior mensagem, né? Porque todos os profetas, eles apontaram para Cristo, mas eles não anunciaram a chegada de Cristo. Eles anunciavam que o Cristo viria. João Batista não. João Batista ele anuncia a própria chegada do Senhor Jesus. Então, de fato, dentre os nascidos de mulher, o próprio Cristo diz que não havia nascido ali ninguém, né, semelhante a João Batista. Ninguém era maior do que ele, em função desse chamamento dele, que era anunciar o próprio Senhor Jesus como o Messias da nação de Israel. Então, quando se fala que João Batista era o Elias que havia de vir, é nesse sentido. É que ele tem essa vocação profética. Ele vive como Elias, né? Ele se veste como Elias. Então, ele tem essa identificação com Elias. Não é que ele fosse a reencarnação ou que o espírito de Elias ficasse vagando e chegou o momento de esse espírito encontrar um corpo. Mas quando se fala que vinha no espírito e no poder de Elias, é no ministério de Elias. Elias representava os profetas. Então, João Batista ele seguiu essa mesma linhagem. E nele se encerra esse padrão profético do Antigo Testamento. Obrigada. Obrigada, pastor. Imagina. Amém, amém. Tem outra pergunta, irmã Jacira? Pode fazer já, se quiser. Pode fazer? Pode. A outra é o seguinte, no capítulo 16, no 28, o último
último versículo, diz o seguinte: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse reino, que reino, qual o sentido real desse reino? Porque não é sentido virtual e nem é reinado, é mais que isso. Eu sinto alguma coisa aqui por trás, mas não consegui definir o que é. Eu gostaria que Sim. Os comentaristas, eles interpretam esse cumprimento de duas formas. A primeira é o próprio texto que nós lemos, né? O próprio texto que a gente leu, de Mateus 17, esse texto em estudo, ele é a sequência dessa passagem que a senhora citou. Então, para alguns, a vinda do reino é o Cristo glorificado ali no monte. Por isso que diz que alguns ali não provariam a morte até que vissem Cristo vindo no seu reino. Então, para alguns comentaristas, essa transfiguração de Jesus é o cumprimento dessa passagem. Por isso que ela é colocada logo após, imediatamente a essa fala. Alguns textos falam assim, alguns dias depois, 6 dias depois, 8 dias depois. Então, depende do evangelho, coloca uma quantidade de dias, né? Então, o que acontece? Depois dessa fala, tem esse evento. Então, para alguns, é esse cumprimento imediato. Eles viram ali Jesus glorificado. Então, eles viram como que um relance, como que ali uma manifestação do reino de Deus, porque Cristo, ele vai estar glorificado na sua plenitude. Então, ali foi uma abertura no espaço, tempo, onde eles puderam contemplar Jesus de uma maneira ímpar, glorificada nessa visão. Então, para alguns comentaristas, é isso. Para outros, essa vinda do reino, essa vinda em poder, seria depois da ressurreição do Senhor Jesus. Depois da ressurreição, ele vai enviar o Espírito. Então, ali, de fato, se inicia esse reino de Deus com poder. Agora, né, a morte já não tem mais primazia sobre a humanidade, porque Cristo vence a morte. Então, o reino dele vem com poder nesse sentido. Então, nós temos essas duas interpretações. Ela não pode ser uma interpretação prolongada, porque está falando que alguns ali não morreriam, né? Então, as pessoas daquela geração já morreram todas, né? Então, tem que ser algo ali entre aquela geração. Por isso que alguns citam a experiência do Monte Tabor e outros vão dizer que é a experiência do Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Eu pensei, como fala ali, não vão morrer enquanto não vê a transfiguração. Eu pensei na ressurreição e na ascensão de Jesus. Porque a ascensão de Jesus, para mim, também é uma coisa, é um fenômeno, como é que eu vou dizer, senhor? Magnífico, esplêndido, sim, maravilhoso, tudo. A subida dele, quer dizer, está vendo que ele morreu, mas ressuscitou e com aquela luz toda, com aquela intensidade toda, com aquele brilho todo que ele teve antes, quer dizer, tão glorioso quanto antes. Nem tão glorioso quanto. Mas aí depois eu fiquei, não, eu prefiro perguntar ao pastor, porque não está certo. Aí, tudo bem, é o que eu falei, eu prefiro perguntar para ter certeza. Então, pode ser essas duas versões. A transfiguração, quer dizer, o corpo glorificado, mas ele também só recebe o corpo glorificado após a ressurreição. Então, está mais ligado realmente com a ressurreição e a ascensão dele, não é isso? É um debate, sim. Mais possibilidade, uma maior probabilidade, porque fala em corpo glorificado, não é isso, pastor? Isso é uma interpretação, sim. É uma interpretação válida, né? Porque é difícil definir, porque o texto ele dá base para as duas, né? Se você olhar, ele faz esse link. Isso. Porque essa transfiguração, e eu acho interessante também, como é que esses meninos falam, não, meninos não, Jacira, fala direito. Como é que esses discípulos eram realmente difíceis de entender. Depois daquela transfiguração, não tinha mais como ter dúvidas que ele realmente era filho de Deus. Como é que ainda tinham dúvida e saíram fugindo, todo mundo na hora que eu perguntava, tem alguém que conhece
conhecia Jesus, todo mundo fugiu, eles sabiam que ele era Jesus. Tá entendendo? É o medo da morte, né? Mas por que tinha medo da morte? Porque ainda não tinha aquela convicção de Jesus. Como é que depois que tiveram a convicção, depois da ascensão de Jesus, depois que receberam o Divino Espírito Santo, não tiveram mais medo da morte, enfrentaram a morte? Exatamente, porque receberam o poder do Espírito, né? Do Espírito Santo, mas ali eles vão ter recebido um poder enorme, vendo a transfiguração, eles presenciaram coisa que só eles três presenciaram. E não foi só essa passagem, não. Aquela menina do Jairo, como é aquela menininha que citou também, foram só eles três que participaram dessa ressurreição também. Então, eu acho que esses três discípulos, eles era como que se diz, o que ele mais confiava, eu acho que era mais íntimo, e ele confiava e ele queria realmente que eles tivessem a certeza que ele era realmente Deus. Mas, coitadinho, não entendiam nada, não sabiam nem o que significava a ressurreição. Por isso que a gente tem que valorizar muito o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que a fé não é por aquilo que a gente vê. A fé não é por aquilo que a gente vê. Não é que se fosse, eles tinham acreditado 3 anos ali, Isso. aquilo tudo. Olha, a cura daqueles leprosos, que coisa bonita! Jesus nem chegou a tocar nos leprosos, né? Aquela cura também, aquela ali me bota assim, pasma, daquele cego, do cego Bartimeu. Bartimeu, inclusive, tem uma história linda, o pai do Bartimeu, por isso que Bartimeu era sábio, ele sabia quem era Jesus Cristo. Ele sabia, porque o pai dele já tinha sido rei. Então, umas coisas lindas, que presenciaram, os burrinhos, entre aspas, continuaram voando, acreditando naqueles fariseus que falavam muito de abobrinha. Como é que pode, né? Mas é comparado hoje em dia com a idiotice dos nossos políticos. É igualzinho. Só acredita em bobagem. Mas também não é a nossa história também, a gente tendo todas essas informações, todos esses textos, a gente também não é vacilante, a gente também não duvida às vezes? Mas é um pouquinho, pastor, um pouquinho que a gente duvida, um pouquinho só, não é muito assim, não, é um pouquinho. E nós sabemos. Aí, olha o seu setor diferencial. Eles viram, nós não vimos. Aquilo que os olhos veem fixa muito mais. Nós aí o que Jesus fala? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? É isso aí, né? É o que acontece conosco. Nós somos bem-aventurados que nós não vimos, mas cremos. Agora, eles ouviram e viram, que são os 2 principais sentidos. Então, é o caso. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. João Batista. Assim, essa aqui é a confirmação. Jesus veio para vencer o pecado e a morte. E não veio para acabar com os romanos. Tudo bem, o resto está calmo, tá? O resto deu para entender tudo, graças a Deus. Tudo Joia. bem, graças a Deus. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Irmão Alexandre colocou alguma coisa aqui no chat, Will. Mesmo depois de tudo isso, Pedro não tinha se convertido ainda. Jesus, ao falar para Pedro, quando você se converter... É verdade. Pedro, quando tu te converteres. Exatamente. Porque não era andar com Jesus, né? Não é ficar lá vendo as coisas. O próprio Judas estava ali junto deles. Se não houver o Espírito Santo, é aquilo que a gente sempre fala. O Espírito Santo ele é pouco valorizado na nossa experiência. Mas é o Espírito Santo que nos leva ao conhecimento de Jesus, que nos convence, que nos leva a crer. O Espírito Santo é maravilhoso. Sem ele não é estudando os fatos, andando com Jesus, ouvindo os discursos dele. Muitas pessoas ouviram o discurso de Jesus, muitas pessoas foram curadas por Jesus,
muitas pessoas tiveram acesso ali a Jesus e não seguiram Jesus. Então, se não é a obra do Espírito Santo, a gente também ficaria para trás, sem dúvida. É verdade. Will, aproveitando aí o gancho da irmã Jacira, acho que ela já deu um spoiler, né? Mas aqui diz assim, ouvindo isso, né, no versículo 6, ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Por que eles ficaram aterrorizados, uma vez que, né, Deus é amor, uma vez que geralmente todo mundo que relata que sentiu a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, sentiu muito amor, muito acolhimento, uma sensação muito boa. Por que eles ficaram aterrorizados, Will? Ótima pergunta. Muito boa essa pergunta. Porque essa expressão, Sheila, é a expressão das experiências da revelação de Deus no Antigo Testamento. Quando você vê as pessoas que tiveram contato com Deus no Antigo Testamento, elas se prostraram diante dos seus rostos e ficaram atemorizadas, né? É uma expressão que denota uma revelação de Deus nos moldes do Antigo Testamento. Quando você já faz essa interpretação bonita que você fez, de presença de amor, de sentir alegria, paz, isso já é um avanço na questão cristã. É como a gente contempla Deus na face de Jesus. Mas para aqueles discípulos, eles ainda estavam muito cercados daquela visão ainda do Antigo Testamento. E as experiências que o pessoal do passado tinha com Deus levavam eles a ficar atemorizados. Por isso que Jesus sempre usa aquela expressão, né? Não temais. Quando Jesus operava algum sinal grandioso, eles ficavam assustados, como se fosse um fantasma, um ser diferente que estava diante deles, né? O próprio Pedro, quando Jesus faz aquela pesca maravilhosa, opera aquele sinal dentro do seu barco, Pedro fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus chama ele, né, para ser um pescador de homens. Então, é uma fase de transição. Eles estão tendo essas experiências, mas ainda o coração deles não está preenchido totalmente com a visão cristã ainda, Chico. Por isso que a gente vê essas manifestações de medo, de temor, né, de prostração, né? Você vai ver isso até no Apocalipse. O próprio João, ele vai se prostrar diante de um anjo. Aí o anjo fala para ele não fazer isso, porque era um costume judaico, era um costume daquelas pessoas que tinham experiências com o divino. Mas isso em Jesus vai tomar uma outra ambiência, um outro lugar, né? Amém. Então tá bom. E aí, Will, eu estava dando a lidinha aqui no seu texto e lembrei de uma coisa. Tem uma pessoa que comentou aqui, o Alessandro, antes de eu falar. Eles tratavam Deus, deixa eu ver aqui, ó. Eles tratavam Deus colocando uma lacuna ainda entre ambos, supervalorizando a transcendência e meio que ignorando a imanência. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por isso que a gente vê muito essa figura no Antigo Testamento também, da questão de anjos, porque eles não tinham coragem, eles não tinham como afirmar que o Deus se manifestava para eles. Eles apelavam muito para essa figura de intercessão, essa figura mediadora, que eram os anjos, né? Então, alguns textos, quando fala o anjo do Senhor, era a própria manifestação de Deus, mas eles tinham essa separação, como o Alex bem colocou. Era uma questão muito do transcendental, do Deus distante. Então, ali, o próprio Deus encarnado está com eles, e eles ainda não têm essa compreensão, né? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então eles ainda estavam caminhando nisso aí, né? Hoje a gente já está 2000 anos na frente, graças a Deus que a gente tem o Espírito Santo, tem os textos, por isso que a gente pode fazer essa análise, mas eles ainda ali estão engatinhando, né? Eles ainda estão nessa separação total, nessa olhar Deus como um ser muito distante. Entendi. Isso E mesmo. será que por isso, agora viajando um pouco, será que por isso algumas denominações, como por exemplo os católicos, eles recorrem a terceiros para chegar a Deus, né? Eles não pedem para Deus, eles pedem para um santo X, né? Será que devido a esse tipo de comportamento lá no passado, tipo, eu não vou incomodar a Deus, então uso não um anjo, mas um santo, né? Alguém que eles chamam de santo para interceder por eles? Uhum. Tem a ver, sim. É uma coisa muito ligada à tradição, né?
porque esse é um assunto bem amplo. Se a gente fosse entrar assim, em detalhes, era algo assim que valia até um estudo um dia sobre isso, né? Porque por que que eles apelam para esses seres, né? Se eles são seres humanos como nós, tal. Por que que eles pedem essa mediação? É em função da crença de que esse pessoal que morreu e faz parte da igreja é que eles estão vivos diante de Deus e eles têm as suas funções lá, né? Porque olha como que é algo complexo. Ou a gente acredita igual a forma de algumas seitas, vamos chamar assim, como Adventismo do sétimo dia, que fala que a pessoa que morre, ela fica dormindo, aguardando a ressurreição, o chamado sono da alma, ou a gente acredita que aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas estão vivas diante de Deus, né? E se elas estão vivas diante de Deus, o que elas estão fazendo? Ver como que é algo complexo? A gente não tem uma resposta clara sobre isso. Aí a tradição católica ela vai dizer que essas pessoas elas estão funcionando como o corpo de Cristo naquela dimensão e que elas estão ali agindo. E qual que é a forma de elas agirem? Interceder por aqueles que estão aqui na Terra herdando a salvação à semelhança dos anjos. Então, para eles, quem que intercede diante da igreja, pela igreja diante de Deus? Jesus, os anjos e os santos que morreram. Então, por isso que coloca. Mas é claro, também tem esse fator que você citou aí, que era aquela crença, né? Vamos usar os ministérios, tanto angelicais como dos santos, porque seria uma maneira mais fácil, uma maneira menos invocativa de Deus. Já aqueles que acreditam na mediação única de Jesus, eles já vão a Deus através do Filho, né? Então, assim, é um assunto bastante complexo, que daria para a gente examinar bem os textos, o que, que a tradição fala, mas é uma ideia interessante que você colocou, Sheila, é um tema bem legal. E realmente é bem complexo, porque agora você falando, eu lembrei daquela questão que nós já estudamos antes, que nós não teremos mais os mesmos nomes, né? Que a gente não vai ter aquele vínculo de esse é meu filho biológico, esse é meu primo, essa aqui é minha mãe, que bom que ela está aqui no céu comigo. A gente não vai ter isso, né? Como se tivesse um apagão. Então não faz sentido também eu pedir intercessão por um ser que já esteve aqui na Terra, se isso não vai acontecer, se ele não vai nem lembrar quem ele é, quem dirá quem eu sou aqui para estar intercedendo, né? Tipo, santo tal, padre não sei das quantas, né? Intercede por mim, se ele já não vai ser mais essa mesma pessoa. É complexo, exatamente, complexo, porque né? Apocalipse fala que nós teremos um novo nome. Então, é muito complexo isso, porque mesmo que eles estejam vivos lá e atuando, a Bíblia não relata, aí fica no campo da especulação, né? Sim, A gente sim, sempre sim. passa para... Por que fala a tradição? Porque sempre aparece alguém que diz que teve uma revelação do assunto. Uhum. Então, aí fala assim, fulano, nas suas experiências, ou seja, de arrebatamento, de oração, de visão, o Senhor mostrou para essa pessoa como que funciona isso. Aí é a tradição, aí verifica a vida da pessoa, era uma pessoa que vivia uma vida santa, tal, e aí passa-se a acreditar nessa questão. Então é um assunto muito polêmico, né, nesse sentido. Ele passa para várias vertentes. Aí quando já se fala de alguém que teve uma revelação de Deus, aí já vai falar, então está equiparando isso à Bíblia. Aí vai aquela discussão antiga, a tradição e a Bíblia, o só a Escritura, mas quem é que definiu a Escritura? Aí um fio vai puxando o outro, né? É bem interessante. Exatamente. É bem complexo mesmo, mas que dá para refutar essa questão aí dos católicos, acho que dá com facilidade, né? Mas, Uhum. enfim. Bom, o irmão Alexandro colocou mais alguma coisa aqui no chat, Will. Quer ler? Tá. Sim. E para completar o que você está falando, ainda tem as Nossas Senhoras, não esqueça disso. Nossa, elas pedem intercessão à Nossa Senhora. Nossa Senhora passa à frente. Esse é o termo que elas usam. Porque eu ainda tenho amigas católicas, né? Amigas que, claro, a gente não pode desfazer de amiga porque não pertence à mesma religião. E aí, por mais... nós nem falamos sobre religião, falamos tudo, mesmo de religião, porque elas falam que Nossa Senhora passa à frente, sim. E Nossa Senhora é mãe de Jesus, a mãe não recusa um pedido do filho, e aí adivinha qual o exemplo que ela dá para nós? Para nós, que eu digo para mim.
a água que Jesus transformou em vinho. Elas falam que foi a pedido de Nossa Senhora, da mãe. E quem é que vai dizer? Eu fico com a minha boca fechada. Tá, cada um pensa como quiser. Entendeu? E realmente ali é um pouco estranho, porque primeiro ele diz que não vai fazer, depois ele faz. E quem é que manda encher os barris de água? É a mãe, não foi ele, não. Então, ali dá a entender que ele realmente acabou no fim e fez o que a mãe pediu. Então, baseado nesse texto, é que eles afirmam que Nossa Senhora tem poder, sim, de pedir ao filho, e o filho atende ao pedido dela. E aí vai indo. Por isso que é muito bom, pastor, o senhor no futuro abordar esses temas para nós. Nem que for para conhecer mais um pouquinho, porque não é nem para tentar convencer a ninguém, porque nós não convencemos ninguém de nada. Então fica minha boca fechada. Fico mesmo, porque elas são categóricas. Elas, puxa, tem eu que fico assim só ouvindo e vendo. E elas não, elas provam mesmo. Não, Jacira, é sim, lê lá na Bíblia. Nossa Senhora, ele obedeceu Nossa Senhora. Quem mandou encher os tonéis? Foi Nossa Senhora. Quem mandou botar água? Foi Nossa Senhora. Quem é que mandou os os encarregados de obedecer? Quem obedeceu o filho dela. Então, ele fez atendendo o pedido dela. Quando foi, se obedeceu o pedido dela ou não foi, eu não sei. Então, tudo bem. Eu não estava lá. Sim. Eu vou dizer que foi ou não foi. Vamos ficar nessa discussão? Foi ou não foi? Exato. Dizer, anjo tem sexo? Sei lá. Eu sou anjo, para saber se tem. Eu vou ficar discutindo o sexo dos anjos? Que isso? Tem mais coisa na vida. Sim. Mas é delicado o assunto, pastor. É sim. Para quem tem fé, é muito delicado. E elas provam que são realmente contempladas. E os pedidos são contemplados. Então, eu vou falar o quê? Nada. Exato. Vou entrar em discussão? Não vou. Estou provando que eu não tenho o quê? Eu não tenho disciplina, não tenho calma, não tenho paciência. Então, tudo bem. Exato. É isso aí, meu parceiro querido. O Alexei colocou uma questão, né, da falta de reverência, que é o outro extremo do assunto, né? Ele fala assim: hoje, em algumas procedências em nosso Ocidente, se esquece do transcendente e pretere-se totalmente essa imanência, gerando a irreverência, falta de temor, etc., supervalorizando o eu mesmo gerado por tudo isso. É verdade. A gente sempre tem que ponderar, né, esses extremos. Um Deus muito distante para alguns e outros que consideram Deus um Deus banalizado, né? Aí esse é outro assunto também que daria uma discussão bem interessante aqui. A nossa forma de mencionar Deus, né? Você vê hoje aí brincadeiras, chocarrices que são feitas com o nome de Deus. Eu estava comentando com os irmãos que começaram a me mandar alguns vídeos. Não sei se vocês já viram, se nas denominações que vocês frequentam ou já foram, tem músicas aí que chamam Jesus de o Grandão da Galileia. Grandão da Galileia. E aí o pessoal cantando, enfim. A gente não é daqueles que acredita que Deus ele vai fulminar alguém por fazer isso. Mas também nós temos que ponderar as coisas, né? Se uma pessoa ela trata Jesus dessa forma, você não pode esperar respeito dessa pessoa por ninguém. Né? Jesus, o nome do Senhor não deve ser tomado em vão. A gente tem que ter cuidado ao falar do Senhor, falar dos assuntos de Deus. Nós somos dogmáticos, né, em afirmar as coisas, porque a gente tem que ter muito zelo, muito cuidado com isso. O nome de Deus é um nome santo. O próprio Senhor Jesus faz essa oração, que é a oração do Pai Nosso, né? Santificar o nome de Deus na nossa vida. Paulo também, Pedro vai dizer isso, né? Que nós devemos santificar a Cristo em nossos corações, estando aptos a responder com mansidão e temor aqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Então, isso é zombaria que você
não vê nem pessoas que não seguem diretamente o Senhor Jesus, mas têm, às vezes, mais reverência com o nome do Senhor Jesus do que aquelas pessoas que se dizem cristãs. Então, a gente está vivendo aqui, de fato, um período muito difícil. E as pessoas acham que você falar isso é ser espiritual, porque depois que citam um termo desse numa música, as pessoas rodam, gritam, falam em supostas línguas estranhas, coisas que não tem nada a ver com a vida cristã, com uma maturidade em Cristo, que não gera edificação para a igreja. Mas é aquilo, são muitas pessoas enganadas, são muitas pessoas que nunca conheceram o Senhor Jesus, não sabem nem do que estão falando, e é um cego guiando outro cego, né? São pessoas que não nasceram de novo, falando para uma multidão de alucinados, de ignorantes, de indoutos, que só trazem juízo para a sua própria vida. Então, como o Alex colocou, tem um extremo que vê Deus como um carrasco, que está toda hora ali pronto para te fulminar, para te destruir, que se alegra quando você peca para jogar na sua cara. E no outro extremo você vê um Deus que ele parece um palhaço, um Deus que você faz e acontece, e parece que ele está ali mendigando a sua atenção. Então, isso é muito perigoso. Por isso que nós temos que sempre levar tudo para Cristo. É em Jesus que nós temos o nosso padrão. E eu acho muito bonita a forma como Jesus fala acerca de Deus, né? Ele fala Pai Santo. É Pai, é Papai, né? É intimidade, mas é santo. Então a gente tem que ter esse discernimento também na nossa vida. É verdade. E além do que você falou, né, que é o extremo, ainda tem aquele que coloca Jesus, né, como fazedor de desejos, né? Eu determino, Jesus, isso, aquilo. Tem umas orações que é assim, né? Sheila, determino, né? Não, você pede. A determinação o acontecimento fica a critério dele, né? Exatamente. Nosso empregado aí, né? Eu determino, o gênio da lâmpada, né? Eu determino, faz 3 desejos, eu determino, né? Exato. Tem isso, né? Will, aqui fala que, né, Jesus apareceu num momento, né, que Deus apareceu num momento, como se fosse um momento de recolhimento, num lugar distante, não tinha muitas pessoas, não foi no meio da multidão que ele apareceu. E aí, a pergunta que não quer calar, e também que está no seu material aqui, que quem não recebeu o material, depois pede para o Will que ele repassa, né, que ele sempre manda o material, que é bem fácil de ler, uma leitura bem agradável, fala sobre isso, né? Se nós precisamos de momentos a sós com Jesus para poder senti-lo, né? Ou a gente tem que, igual falam-se também, né? Ora 3 horas da manhã, que Jesus ouve, né? Que Deus vai ouvir sua oração, né? Tem que orar no secreto do seu quarto. Então, assim, parece que você só vai sentir a presença de Deus naqueles lugares, ou você só vai sentir a presença de Deus, por exemplo, no meio do reteté, no culto, né? Onde as pessoas estão ali todas acaloradas com a presença de Jesus, segundo eles, e aí, de repente, até quem não está sentindo se sente assim, tipo, nossa, acho que eu fui excluído, ou então não estou, né, eu estou em pecado, etc. E tal. Então, existe um lugar, tem que ficar em silêncio, tem que ficar recolhido para sentir a presença de Deus. Como que é isso, Will? Olha, Sheila, depois do envio do Espírito Santo, o melhor recolhimento que nós temos é o recolhimento interior, né? Porque o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo, ele habita em nós. E o reino de Deus está dentro de nós. Então, o recolhimento que a gente deve fazer é o recolhimento interior. Alguns falam de meditação, né? Como se fosse um desenvolvimento mental. Mas esse recolhimento é ouvir o Espírito, porque o Espírito agora, ele se torna um com o nosso Espírito. Então, esses momentos, quando o Senhor Jesus fala, né, para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, ele fala dessa questão da vida interior. Nós não precisamos buscar em locais, se afastar para locais mais isolados ou somente no interior do nosso quarto. Não, é no nosso interior. É a gente captar essa presença de Deus, que ela é constante na nossa vida.
Tem alguns termos que eles são falhos, né? Quando a pessoa fala assim, agora nós vamos entrar na presença de Deus. Mas nós já vivemos na presença de Deus. Nós temos só que perceber isso, ter os olhos abertos, né? Estarmos despertos para nós vermos essa presença de Deus constante, porque o Espírito habita em nós. Já não tem mais separação entre nós e Deus. Então, essa percepção da presença de Deus, ela tem que ser uma coisa constante, seja em qualquer atividade que nós estejamos fazendo, seja no momento de silêncio, seja no momento da nossa alimentação, da nossa recreação, da nossa leitura. A gente tem que perceber Deus profundo no nosso ser. Então, isso é um recolhimento que a gente chama de recolhimento interior. Nós somos a casa de Deus como igreja, né? Nós somos templo do Espírito Santo. Então, a presença de Deus ela não tem que ser invocada como um Deus distante que nós temos que chamá-lo para que ele olhe para nós. Não. Deus já habita no nosso ser. Então, a gente tem que ser sensível a ouvir essa voz, né? Para que a gente tenha esse desfrute dele. Amém, amado, amém. Eu desligo o meu microfone de vez em quando, porque aqui passa avião, passa moto, e daqui a pouco vocês estão achando que eu estou fazendo muito barulho, tá? Entendi, Will, é verdade, né? Às vezes a gente... Eu, por exemplo, às vezes olho para um animal, assim, e eu sinto o amor de Cristo, né? Porque Deus está em todos os detalhes, em todas as coisas, em todas as pessoas, né? E a gente olha, às vezes, para um cachorrinho, para uma criança, para um idoso, para um morador de rua, né? E a gente percebe, assim, o quão Deus é poderoso e o quão Deus também não habita só em mim porque eu sou linda, maravilhosa, porque não, ele habita em tudo e em todos, né? E a gente tem que olhar mais com amor para o próximo, que eu acho que a gente... E até para situações, né? Às vezes aparece uma situação na sua vida que você fica descontente, entristecido, mas eu acho que tem que sempre olhar para Cristo e a gente vai sempre achar uma coisa boa ou entender lá na frente por que tudo aquilo aconteceu e a gente se fortaleceu ainda mais em Cristo, né? Exato. Eu outro dia falei para você que saí aqui em casa, fui buscar um negócio pertinho de casa, e aí eu vi uma pessoa sentada na calçada, uma pessoa que vive na rua, né? E aí eu olhei para essa pessoa assim, ela sorriu para mim, né? Aí você fala, gente, ela tá ali, sem tomar banho há dias, talvez sem fazer uma refeição decente há semanas. E ela sorriu para mim assim, sabe? Você fala, gente, que coisa, né? Ela tinha tudo para ser mal-humorada, para ser infeliz, ou de repente para falar um palavrão, né? E aí você fala assim, como não amar uma pessoa, né? Como não amar essa pessoa, né? E alguns desejam mal para essas pessoas, né? Porque estão lá morando na rua, porque se vestem mal, porque não tem um cheiro agradável, né? Sem dúvida. E Deus está nas coisas simples e está em todo mundo, né? E a gente tem que olhar mais e senti-lo mais. E cada um sente de um jeito, né? Não é só rodando, rodopiando dentro lá da denominação, não é só falando em línguas, não é só, sei lá, lendo a palavra, né? Eu acho que é muito além, e cada um do seu jeito, a gente não pode ficar rotulando, nem falando que somente a oração das 3 da manhã funciona, que se você não acordar às 3 da manhã e você não ajoelhar na cama, você não está sendo o crente que Deus gosta, né? Sim. Os ensinos mais profundos de Jesus acerca da presença de Deus nas coisas simples, né? Quando Jesus fala para a gente olhar para as aves, o cuidado de Deus com as aves, com as flores, né? Jesus fala que nem Salomão se vestiu com uma flor daquela. Então, para olhar as coisas simples da vida é que a gente consegue ver a profundidade do cuidado de Deus. Então, nós estamos cercados do testemunho de Deus em nosso redor, né? Cercado. Só que a gente imagina sempre Deus numa experiência metafísica, algo que vai vir sobre o nosso corpo, que vai fazer a gente sentir uma coisa externa. Isso pode acontecer, mas pelo Evangelho, na pessoa de Jesus, a gente vê a presença de Deus nas coisas do dia a dia. Isso que é a beleza da vida cristã, porque as experiências de Deus, você não precisa ter um nível espiritual muito grande para você gozá-las, né? É o dia a dia. Até pessoas que não vamos chamar assim, não ligam para Deus, elas são abençoadas por Deus, né?
Jesus fala que o Pai envia a chuva sobre justos e injustos. Ele envia o sol sobre justos e injustos. Então, o nosso Deus, ele é bom. Então, a gente tem que ter essa percepção de que tudo no nosso redor manifesta o cuidado de Deus, o amor de Deus para com a sua criação, né? É verdade, é verdade mesmo. Tem que ter esse olhar, assim, que você falou, esse olhar além, né, do que se vê. É você olhar uma planta, você olhar uma ave, um bicho, e você enxergar além, né? Exato. E é tudo perfeito que Deus faz, né? Às vezes você tá olhando assim na calçada, você fala, nossa, tem uma florzinha ali tão linda, tão colorida, no meio de um cimento, de uma coisa feia, mas é tão perfeito que não tem como você não sentir a presença de Deus ali e falar assim, é a obra de arte do grande Criador, né? Não tem como não Sim. sentir. Amém. Mais alguém tem alguma pergunta? Irmão Jorge, irmão Alessandro, quer contribuir com mais alguma coisa? Irmã Jacira? Hoje estamos em poucos, mas estamos muito bem acompanhados da presença do Espírito Santo de Deus, né? Eita, coisa boa! Né? Não precisamos estar em muitos, não precisamos estar com a sala cheia para a gente estar falando de Deus e enchendo o coração e a alma dessa coisa maravilhosa que é o nosso Deus, não é verdade? Amém. Então, né? Eu me alegro por estar aqui com vocês. Amém? Ninguém tem mais nenhuma pergunta? A única coisa ruim de estar em poucos é que as pessoas falam pouco, aí eu tenho que ficar falando muito, né? Mas faz parte, né, irmã Jacira? Bom, eu vou falar do momento ofertório, enquanto isso vocês vão pensando se tem alguma pergunta para a gente dar continuidade, tá? Vou falar aqui do momento ofertório. Como vocês já sabem, o irmão Wilton, ele vive apenas, né, do que ele faz hoje, que é levar a palavra do Senhor aos 4 cantos desse planeta, porque com a internet, com certeza, os ensinamentos que ele nos passa vai alcançar muitos outros lugares, outros países, né? Então, quem puder contribuir, ajudar com ele, com o valor que quiser, fique sempre à vontade, não precisa contribuir agora, nesse exato momento, né, que a gente está em aula, pode ser depois, em outro momento, mas anote aí o Pix dele, que é o CPF, tá? Eu vou passar aqui para vocês, vou falar. É o 285-753-398-50. É do Banco do Brasil, esse Pix, tá? O Wilton, com W, José Kine, mas se escreve Chine. Wilton José Chine. Quem puder abençoar o irmão Wilton, com certeza estará fazendo uma boa ação, né? Porque ele ensina não só aqui para nós, mas aonde você o convidar para ele ensinar, ele ensina totalmente gratuito, não cobra absolutamente nada. Amém? E é um homem usadíssimo por Deus, um homem muito conhecedor da palavra, uma pessoa, assim, realmente diferenciada, imparcial no ensino, porque ele procura pregar realmente a palavra de Deus e não nenhuma doutrina ou coisa do gênero. Então, vale muito a pena ajudá-lo, mas vale muito a pena participar dessas aulas todas as quintas-feiras também, tá? Então, quem está na internet aí, gravado, está convidado, entre em contato, mande mensagem que o irmão Isaías responde depois, a gente manda o link das reuniões, e aí vocês podem participar ao vivo, que vai ser uma bênção, tenho certeza. Amém? Então é isso. Irmão Wilton, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Tenho, sim, Diga, irmã Jacira, fica à vontade. É um esclarecimento, uma confirmação. Olha só, Deus criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os animais, criou as plantas. Quer dizer, então, vamos falar, criou os reinos, né? As plantas, as pedras, o reino animal, criou tudo. Muito bem. Então, tudo é criatura de Deus, certo, pastor? Uhum. Pastor? Agora, filho não. Filhos são só aqueles que acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, certo? Uhum. Sim. Então, não adianta... Em certo sentido, sim. Então, é aquela coisa da a gente tentar, tipo, responder de uma forma excluindo a outra, né? A gente sempre tem que abrir o leque.
existem pessoas que não são cristãs e são filhas de Deus, filhas no sentido da criação. Essa filiação com relação a dizer assim, só é filho de Deus quem crê em Jesus, é no sentido da conformidade com a imagem de Jesus. São aquelas pessoas que passam por aquela filiação em Cristo, que está lá em João 1,12, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creram no seu nome. Mas se nós observarmos, lá no Antigo Testamento, Deus fala que Israel era o filho querido de Deus. Deus também se relaciona como pai de pessoas, de nações. Então, é algo que não é excludente. Não é falar assim, filho de Deus só é os cristãos. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. Então, toda a criação tem Deus como pai. Agora, essa filiação íntima é dada na pessoa de Jesus, né? A filiação íntima é que é dada na pessoa de Jesus. Agora, Isso. todos são filhos. Então, o assassino, o marginal, aquele estuprador, aquele que bate nas crianças, que faz bobagem com os animais, todos eles são filhos? A senhora, quando gera um filho, se o seu filho for um estuprador, um assassino, ele deixa de ser o seu filho? Não. Não deixa. Não. Então, essa questão da filiação, quando fala que nós somos filhos em Jesus, é aqueles que passaram pelo novo nascimento e eles têm essa intimidade com Deus, porque eles são conformados à imagem de Jesus. Então, num certo sentido, toda a criação, ela pertence à filiação de Deus, porque Deus é o Criador, é o Pai Criador de tudo. Agora, nesse padrão de Jesus, que era o Filho unigênito, o Filho único, somente aqueles que passam pelo novo nascimento, que têm a natureza de Jesus, que são filhos de Deus nesse sentido. Mas, por exemplo, o texto bíblico fala assim, os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens. Quem que são os filhos de Deus ali? Os anjos. E em Jó também fala, os filhos de Deus, eles estavam lá até que Satanás apareceu. Quem eram os filhos de Deus naquele texto? Também eram os anjos. Então, nós temos essa questão. Que tipo de filiação nós estamos falando quando a gente fala que somente aqueles que receberam Jesus como Salvador são filhos de Deus? Porque tem um discurso que ele é muito excludente, que ele chega e fala assim, não sei se vocês já ouviram no púlpito, a pessoa fala assim, todo mundo é criação de Deus, mas só é filho de Deus quem tem Jesus como Salvador. Em certo sentido, né? Aí tem que explicar em qual sentido ele é filho de Deus em Jesus. Tem um sentido. Mas a Bíblia mostra que os anjos, por exemplo, são filhos de Deus também. Porque Deus, ele é pai de toda a criação. A Bíblia chama Deus de o pai dos espíritos, né? O pai dos espíritos. Então a gente tem que mostrar isso. Quando João fala que se fizeram filhos de Deus, é aqueles que têm o caráter de Cristo, que é uma certa filiação de Deus. Mas isso não exclui as outras pessoas de serem filhas de Deus no aspecto criacional. Deus. Oi? Herodes é de Deus. Vou voltar a falar para a senhora de novo. Se a senhora tiver um filho e esse filho for um assassino, se esse filho for um bandido, ele vai deixar de ser filho da senhora? Não vai deixar. Mas ele pode não ser o filho íntimo. O filho íntimo, esse que cumpre a vontade de Deus, ele só é possível através da pessoa de Jesus. A gente, quando está fazendo essa distinção, nós estamos falando de uma questão moral. A gente está dividindo aí quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus na questão moral. E não é isso que a Bíblia coloca. Quando se fala, João 1,12, vou repetir, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses filhos de Deus são aqueles no molde, no padrão de Jesus. Eles estão conformados à imagem de Jesus. Jesus era o filho único, aí se tornou o primogênito dentre muitos irmãos. É nesse sentido que o texto nos coloca como sendo filhos de Deus em Cristo. Agora, Deus, ele é pai de toda a criação. Toda a criação. Deus gerou todo mundo. Deus gerou os anjos, Deus gerou os animais, Deus gerou a natureza, Deus gerou todos os seres humanos. Todos os seres humanos que existem e que já existiram, eles vieram de Deus. Então, nesse sentido, Deus também é pai deles.
o pai gerador. Agora, essa filiação íntima só tem quem passa pelo novo nascimento em Jesus. Tá, obrigado. Complexo, né, pai? Complexo. É porque a gente faz essa distinção moral. Uhum. Então, aí fica nesse padrão. Ah, aquela pessoa ali não é filha de Deus, ela é criatura. Né? E ainda eu não vou nem entrar aqui na questão da eleição, né? Porque tem gente que considera só os filhos de Deus como sendo os eleitos de Deus. Aí eu faço uma pergunta para quem coloca isso. Um bandido, vamos pegar o bandido da cruz lá, o que morreu lá, que recebeu Jesus. Segundo essa doutrina, ele era um eleito de Deus, concorda? Certo. Porque ele acabou sendo salvo. Mas ele viveu a vida toda como alguém que, entre aspas, não era um filho de Deus, concorda? Concordo. Então, ele só se tornou filho de Deus ali, mas ele já era um eleito de Deus. Então, segundo essa doutrina, ele sempre foi amado por Deus, porque Deus nunca odiou os seus eleitos. Ele ama os seus eleitos. Então, Deus amou ele, mesmo ele sendo um homem totalmente perverso, segundo essa doutrina. E na cruz, Jesus morreu pedindo que perdoasse todos, né? Quer dizer, sofreu daquela forma horrenda e mesmo assim pedindo que perdoasse, que eles não sabem o que estavam fazendo. Exatamente. A gente vai pedir perdão para quem? Por um irmão, né? Exatamente. Esse é o amor de Deus, né? É um alcance infinito. É um alcance infinito mesmo. E que foge à nossa compreensão. Sem dúvida. A Bíblia fala que ele excede todo entendimento. Excede, sim. Não dá para entender. Exatamente. Sofreu injustamente. Não fez nada. Queria só distribuir amor, queria ensinar o que é amor, o que é amor, o que é amar. E mesmo assim, apanhou, foi chicoteado, cuspido, meu Deus, desprezado. Sofreu muito, foi muito humilhado mesmo. E aguentou tudo ali quietinho, sem reclamar, sem protestar. E com raiva daquele pessoal. Só saía amor dele, né? Isso é demais. Não dá. Demais mesmo. Chegou a orelha do Malco no lugar. Aquela orelhinha jogava assim pro gato comer. Ainda botou no lugar. É igual, realmente não existe. Sim. Obrigada. Muito obrigada, Sheila. Imagina, eu que agradeço a sua participação, irmã Jacira. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Você, Will? Não, só agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre uma alegria. E que a gente possa sempre avançar, né, no conhecimento do Senhor Jesus, como a Sheila bem colocou, não importa o número de pessoas, o que importa é a gente estar focado em Cristo. E esse vídeo vai para outras pessoas depois, e essa participação no grupo é muito importante, né? Mesmo com poucas pessoas, a gente vê como que a participação ela é muito importante. A gente lê o material, estudar, fazer as considerações, né? O Alex fez as escritas, a irmã Jacira comentou, a Sheila também, o irmão Jorge está ali prestando atenção. Então, assim, é muito importante a gente sempre participar, sempre trazer o nosso entendimento, aquilo que o Espírito Santo comunica, né? É uma forma de a gente derramar Cristo nos irmãos. E amanhã de manhã, permitindo o Senhor, eu estarei colocando, então, a próxima lição lá no grupo, para que vocês tenham aí uma semana para estar analisando, estudando, orando, considerando o texto, tá bom? É sempre uma alegria. Tá ótimo. Amém, Will. Vou fazer a oração final, então, e depois eu paro a gravação. E, mais uma vez, obrigada pela paciência que você tem com a gente e pelos esclarecimentos que você sempre nos traz, viu? Então, vamos orar.
Senhor, meu Deus, misericordioso, nos colocamos aqui mais uma vez, Senhor, agora para te agradecer por esse ensino tão lindo, tão simples, tão singelo, mas tão forte e poderoso, Senhor. Com certeza saímos daqui transformados, saímos daqui com mais uma sementinha plantada em nosso coração com relação à tua palavra e ao que tu deixou para nós, para que a gente passe para outras pessoas, Pai. Senhor, cuida da vida, da saúde, de tudo que for necessário na vida do irmão Wilton, da irmã Jacira, do irmão Alex, do irmão Jorge, que está aqui participando conosco. Cuida daqueles que não puderam estar aqui conosco, que é o caso do irmão Isaías, a irmã Cissa, o irmão Márcio, tantos outros que eu não vou mencionar agora para não esquecer o nome de todos. E que eles venham, sim, para os próximos estudos, aqui contribuir conosco e aprender um pouco mais, que a gente sempre aprende muito. Senhor, abençoa nosso país, abençoa nossos familiares, nossos vizinhos, cuida e protege de nós e daqueles que Amém, nós temos Jesus. contato todos os dias, Senhor. Seja uma pessoa que a gente fale um bom dia no ônibus, seja alguém na padaria, que o teu amor, por nosso intermédio, alcance essas pessoas, que elas saibam que o Senhor é simplesmente maravilhoso e Amém, Jesus. insubstituível, Senhor. Senhor, obrigada por tudo, que tenhamos uma ótima noite de sono, Amém, uma Jesus. sexta-feira abençoada, e que o Senhor esteja sempre à Amém, frente Jesus. dos nossos projetos, à frente dos desejos do nosso coração, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Assim seja, em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amados, fiquem com Deus. Amém. Até semana que vem. Amém. Deus abençoe. Tchau, amém. Beijo, Tchau. gente.